para mim. Então, Bom dia, gente. Bom dia, Andréia. Bom dia. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com que me sentia agraciado. Enquanto mourejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos, tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude. Por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar-me o entendimento, tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade, na qual ora me encontrava. É muito difícil estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, tentando entender as causas, qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza, que procure imaginar como será o continente que o aguarda. A constatação é de que somente há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Porém, então, em favor dos irmãos em processo de renovação, aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta, as vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhes as funções, tombando em estados de loucura e de desânimo. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Ali, tudo eram sonhos e harmonias. O vento, que perpassava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam, emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora, aves de plumagem inigualável e os céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos em atividade. Ordenada e quase mágica, emocionavam-me. Automaticamente, acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna de substância transparente, como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada, e adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo-o, embebecido, a musicalidade da sua voz penetrava-me o espírito, mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me parecia um canto sinfônico. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvidos os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Nessa frase aqui eu achei interessante, né? Ele está na palestra, mas assim, ele sente que o objetivo não era captar o que estava sendo dito, mas o sentimento que estava sendo transmitido, né, naquela reunião, né?
Então, era mais para eles sintonizarem, se harmonizarem pelo sentimento do que se fosse propriamente uma aula, uma palestra, onde eles tivessem que prestar atenção no que estava sendo falado. Era mais você absorver as energias, né? Silvio, eu estava aqui também já esperando para falar nessa parte que a gente leu. Na parte anterior, eu achei, eu lembrei tanto dos nossos trabalhos, porque depois do trabalho, né, ali, eles foram fazer o descanso. Então ele teve um desdobramento, ou seja, provavelmente teve aí um desdobramento Uhum. em, em corpo mental, em corpos mais sutis, e aí ele entra em sintonia com esse local que é uma construção ultramoderna de substância transparente, como os atuais edifícios das grandes cidades. Aí eu já me lembrei, né, da construção ali, que ela também é essa substância transparente. Não que seja a mesma, mas eu me lembrei bastante. Aí ele coloca assim, né? Adentramos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Então, ali também é um local sagrado. Aí, destituída de qualquer simbolismo, a nave era revestida de vibrações sonoras e coloridas. Então, de certa maneira, ali também já falou, né, que tem uma música ali, uma música celestial. Como é um local muito ligado a Maria, muito ligado a essa questão da mãe divina lá, o som. E o próprio vórtice com as suas cores, né, o local todo deve ter uma verdadeira vibrações coloridas. Aí colocada ali, né? E continuou. Filtrada por imensos vitrais. Então a mesma coisa ali, desde as entidades no começo, quando estavam fazendo as descrições, quando a Edmara teve a clarividência, ela via assim aqueles vitrais celestiais e ela falava assim, olha, é algo celeste que seria mais ou menos de uma maneira pálida aos desenhos de Rafael e Michelangelo, aqueles, mas é de uma beleza. Aí ele vai continuando, né? Ele coloca aqui, né? As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na fase, quando passamos a escutar um ser angélico, portador de grande beleza. E, e ali ah, teve algumas situações em que a Edmar ela via, né, assim, seres angelicais e no vórtice, né, ela fala assim que no vórtice, quando entra no vórtice é uma relação muito próxima com esses seres angelicais ligadas ao local. Então me pareceu muito, sabe? E quando ele falou que os espíritos eles passavam informações mais pelo sentimento, né, do que como informações. E é isso, né? No momento em que entra nessa sintonia, nessa consonância com esses seres, as informações elas vêm como blocos de informações repletas de um sentimento de amor imenso, onde tem som, onde tem energia, né? Onde tem música, cor. Então lembrei muito situações ligadas ao nosso trabalho nesses planos bem mais sutis, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar. E tem um aspecto que eu acho sempre muito interessante, né? É música, são cores sempre belas, né? Então, um apelo artístico imenso, né? E isso é um aspecto que ainda tem que ser desenvolvido na Terra. Mais um aspecto que tem que ser desenvolvido na Terra. Desculpa. Que a arte aqui ela é pouco valorizada, né? E você vê que muitas das manifestações, né, do alto envolvem uma plasticidade artística imensa. São imagens maravilhosas, energias de cores desconhecidas no nosso leque, né, de imaginação. São melodias maravilhosas, né? Então, tudo para causar uma arte, uma beleza, um sentimento elevado, né? E acho que isso é mais uma coisa que a gente tem que aprender a valorizar aqui, né? O poder da arte como comunicação em si, como transmissão, principalmente de sentimentos.
E Silvio, né, na sexta-feira a gente está lendo a grande síntese, né? Que ele vai começando de uma maneira bem material, densa da matéria, vai chegar na energia, da energia vai chegar no espírito, do espírito vai entrar em níveis sociais, espirituais, e o último capítulo, que ele considera que é o maior de todos, é a arte. E aí ele vai terminar assim como a arte, como seu processo mais bonito, sagrado dessa relação com o espiritual, sabe? É muito bonito o fechamento, como vai daquela estrutura bem densa e vai sutilizando, sutilizando, sutilizando até chegar. E eu fico imaginando também nesses planos mais espirituais, quando eles dizem que não tem palavras, né? Porque aqui a gente fica usando os nossos sentidos, né? Do tipo ver, então fala formas, cores, os ouvidos, audição como som, o tato, né, como vibração. E aí a gente vai colocando essas, né, a questão do odor. Só que lá eles não têm esse sentido. É um sentido global por percepção, por sintonia. Então é algo tudo junto. E é aquilo, não tem palavras, né? Então eles ficam falando isso e falam assim, olha, mas não tem palavras, porque é um outro sentido. É como se de uma hora para outra uma outra percepção se abrisse na gente e tivéssemos aquela percepção conjunta da beleza, onde tem forma, cor, som e muito mais, tudo junto. É bonito demais, sabe? Então, ainda acho que lá deve ser mais forte ainda, né? Então, aqui na Terra, realmente, a arte é o que mais se aproxima mesmo dessas sensações sublimes que eles experimentam nesses planos, né? É assim que eu imagino, né? É Né? E a gente tem uma visão muito modesta disso, né? Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação que você compreende tudo só com o olhar. Ninguém precisa falar nada, ninguém precisa escrever nada, desenhar nada. Num olhar que você lança ou que te é lançado, você compreende tudo. E isso é como tudo, né? Aqui é uma cópia mal feita, é o princípio. Imagina isso elevado exponencialmente, a percepção do sentimento, do que realmente importa. Se aqui, no meio dessa confusão toda, a gente consegue, em alguns momentos, perceber tudo com um simples olhar, que ninguém precisa dizer nada, demonstrar nada, imagina quando a gente estiver nesse meio, onde as coisas são mais sublimes, mais diáfanas, e o sentimento que domina é totalmente diverso das nossas preocupações, ainda com os pés na terra. As mensagens do Cristo sempre, né, ou outros seres que vêm e falam assim, eu vos deixo com a paz do Cristo. Eu fico pensando sempre assim, né, nessa paz deve ser esse estado, né, de compreensão ampla, assim, né, desse estado de total harmonia com o todo, né. E é uma coisa que eu tenho meditado, assim, nessa frase, né. E não deixe que a situação do outro te tire da sua paz, né? E procurar essa paz do Cristo. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Isso. Isso que você falou, poxa, é fundamental, porque a gente precisa compreender o que é essa paz. Que na agitação da nossa vida aqui, as pessoas tendem a confundir, né? Que paz é você sentar numa cadeira, ficar olhando o céu e não fazer absolutamente nada. Que isso seria a paz. Quer dizer, a paz para muitas pessoas ainda é não estar fazendo nada. E é justamente o contrário. A gente vai estar cada vez mais em paz quando a gente estiver trabalhando e servindo incansavelmente, a cada instante, a cada segundo, sem parar. E o que vai nos deixar em paz é o que a gente sente realizando aquilo. Não é deixar de realizar, como as pessoas ainda teimam, né, em pensar, né?
que para encontrar paz você tem que relaxar, você tem que parar de fazer as coisas. Não, é fazer cada vez mais. E cada vez mais você compreender o que está fazendo, por que está fazendo, e aquilo vai gerando um sentimento em você que é só alegria, só satisfação. E aí a gente encontra a paz. E esse ponto, Silvio, né, que você colocou, é bem isso que a gente vê esses mentores, né? Quanto mais evoluído, mais eles servem e trabalham incansavelmente em um profundo amor de servir ah, e de ampliar essa percepção de unidade a todo o cosmos, né? Então, no fim, cada auxílio é uma forma de cada vez mais ele compreender esse organismo universal. Então eles trabalham, e quanto mais evoluído, mais eles têm essa capacidade de se irradiar em vários locais ao mesmo tempo, né? Então, por isso que às vezes tem entidades, né, tipo um Bezerra de Menezes que dá mensagem ali, você fala assim, nossa, mas como é que é? Ele consegue estar... Não, esses seres já estão em um nível evolutivo que ele já consegue se irradiar ao mesmo tempo em muitos locais e e tá trabalhando. Então a gente vai percebendo como à medida que vai evoluindo, mais se trabalha. Porém, é isso que o Silvio colocou, né? Naquela profunda alegria de servir, de interagir, de trocar, de ampliar o amor para com todos, sabe? E aqui na Terra a gente vê que, né, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, ela dormia quase nada, era uns trabalho de serviço o tempo todo e de todas as formas e a quantidade de coisas que fazia. Teresa d'Ávila era né, tem uma biografia dela que é como se não tivesse um instante sequer ela trabalhando, e ela gostava de ter no seu escritório um crânio, sabe? Sempre para lembrar que daqui a pouco ela ia falecer, então para ela aproveitar todos os momentos. E o último exemplo que eu vou dar é que eu até citei, interessante, que eu citei acho que na ontem ou na quinta-feira, né, daquele de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Pierre Sarkar, né, esse indiano. Ele também trabalhava tanto que até durante o banho ele ficava gravando música, então ele compunha, então ele deixou composições. Ele falou assim, não, até durante o banho eu vou estar de alguma forma servindo a humanidade. Então ele ficava ali tomando banho e gravando, ele deixava ali o gravador e gravava músicas, composições. Então os discípulos ele tem diversas canções, porque ele ia compondo para aproveitar todos os momentos da vida, né? Então, cada um, claro, que encontra a sua forma de servir. Existem várias formas de trabalho, mas né, não necessariamente só na parte física, mas a ideia do servir nesses espíritos está sempre acontecendo. Enquanto você estava falando, eu ouvi direitinho aqui. Amar não cansa. Vamos ler mais um pouquinho. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvidos os sentimentos do amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz, a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Amanheci em nossa comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. Só que no finalzinho eu achei interessante, né? Amanheceu, né? Na nossa comunidade, amanhecia em nossa comunidade, né?
como em relação à nossa evolução, mesmo trabalhando, já envolvidos com equipes elevadas, né, as noções de tempo ainda podem ser necessárias, né, no nosso caminhar na espiritualidade, né, para que as mudanças não sejam tão bruscas, né, em termos de compreensão do universo. Silvio, deixa eu só fazer também um comentário sobre isso, que isso é um ponto que eu fico pensando muito, sabe? Eita, Silvio, acho que deu uma sumida aí. Ah, não, foi mal. É, que às vezes eu fico pensando, poxa, as coordenadas espaço-temporais são diferentes, né? E aí eu ficava pensando, por exemplo, esses ciclos de escala maior. Por exemplo, o ciclo da Terra-Sol devido ao movimento de rotação da Terra, né? Então, o Sol, ele, devido à rotação da Terra, a gente tem o dia e a noite. Aí eu ficava pensando, poxa vida, como que será essas ideias no plano espiritual se essas coordenadas elas são diferentes, né? Então, essas 24 horas, é, mesmo que eles coloquem diferente, como isso acontece? E até hoje eu fico refletindo mais sobre isso. Eu não tenho a resposta plena para esses aspectos desses ciclos maiores em coordenadas espaço-temporais diferentes, sabe? Mas um ponto que eu imagino, que eu penso é o seguinte, que eles dizem que nesses locais, basicamente a luz o tempo todo, né? Então é uma luz como se fosse em todo o ambiente e que praticamente não tem essa ideia de noite como nós temos, quanto mais elevado. Então eu fico pensando que os ciclos do Sol ele acaba se tornando diferente nesses locais, sabe? Mas só foi uma reflexão, mas eu próprio ainda estou tentando assimilar como que fica esses movimentos universais nessas coordenadas diferentes. Para mim ainda é muito difícil, sabe? Então, quando você colocou isso, eu achei bem interessante aí, quis compartilhar aí com vocês esse aspecto, né, do que seria o dia e noite, né, quando ele falou aqui, amanhecia. Se era um amanhecia porque era o sol que estava entrando, e aí, claro que a cidade entra também, ou se é porque eles estavam acordando desse sono rápido e para ele esse que seria o amanhecia. Eu tenho até essa dúvida, né? Se vocês quiserem contribuir também aí. Não, enquanto você estava falando, eu me lembrei do Paulo ontem, falando das luas de Júpiter, né? Ele falou que são das quatro principais, né? Ele não falou isso, né? Mas eu vi que é quase com uma progressão geométrica, né? A órbita de uma para outra, né? Que vai dobrando, dobrando. E ele estava imaginando isso agora. Vamos assim, imaginar que cada uma delas tenha seus habitantes. Então, teoricamente, né, o dia para quem está no primeiro círculo é muito mais curto do que o dia que quem está no quarto. Quer dizer, então, aí já veio na minha cabeça, pô, o dia do quarto, a lua, é 16, não, 8 vezes maior do que o da primeira. Então, será que eles trabalham muito mais do que os outros? Boa pergunta, Silvio. Eu ainda tenho essas dificuldades para conseguir entender, sabe? Tentar imaginar os círculos nessas coordenadas diferentes, né? E eu fico pensando aqui na Terra, por exemplo, que a Terra está girando junto nas cidades espirituais. Eu falo, mas né, a Terra com relação ao Sol não seria mais ou menos algo do tipo 24, né? Porque ali, ainda em órbitas diferentes, até que a gente consegue pensar, né? Por exemplo, a Marte tem um movimento de rotação diferente. Como é que é o dia? Mas uma coisa que eu penso é o seguinte, que nesses locais, por exemplo, nas luas de Júpiter, as pessoas que vão estar naquele orbe, elas se ajustam de acordo com os ciclos daquele orbe, né? Então aqui a gente tem uma ligação muito forte com os ciclos da Terra, né? De Gaia mesmo. Então, o magnetismo de Gaia, todos os ciclos internos, né? Porque são muitos ciclos além do dia e noite, são, né, infinitos processos cíclicos, então nossos organismos eles se ajustam. Então, eu acho que sim, viu, Silvio? Eu acho que pode ser que
e talvez trabalhem mais. Né? Que nas minhas loucuras, né? Até estava pensando depois. Imagina se, como um elétron, a Lua pulasse por uma rota mais distante, ou a Terra, né, mudasse o seu eixo e fosse para mais longe do Sol. Então, alteraria a quantidade de luz, a quantidade de sombra. Como você lidaria com isso, né? Muda tudo, tudo, todos os ciclos internos, né? Ele tá muito bem orquestrado com essa relação com o Sol. E de certa maneira, ele está acontecendo a mudança, né? Por exemplo, a Lua, ela está se afastando. Aos pouquinhos, ela está se afastando. Ela tem um tempo de vida que ela vai sair, né? Então, já se tem os cálculos de quando que a Lua ela vai. Claro que aí um tempo são tempos cósmicos, né? Na nossa escala é muito grande, mas ela está se afastando cada vez mais. Então isso vai altera os ciclos da Terra, e a própria Terra ela também está tendo um afastamento. Então isso tudo vai alterando todos os ciclos. O próprio sistema solar está em um processo evolutivo, né? Esse processo espiral está acontecendo. Que tem até essa situação, né? Que o próprio sistema solar ele não é uma coisa fixa, ele gira também em torno de alguma outra coisa. Exatamente. Ele movimenta. A Terra não está girando em torno do Sol somente, ele está seguindo um caminho em vórtice por uma trajetória no centro da galáxia. Então é bonito que só, assim, ver toda essa movimentação, essa vida que acontece cósmica. E a gente pequenininho achando que é o Deus do universo. Esses professores de física, né, tendo que É. conhecer tudo isso para explicar, ai meu Deus. Ou pelo menos tentar fazer a gente compreender, né? A gente mesmo, né, vai tentando assim, a cabecinha ela não dá conta de ver a beleza de toda esse sistema, né? Eu adoro essa palavra, né? Esse sistema todo junto, interligado, é bonito demais, gente, é bonito demais, nossa.